Saúde e Alerta. Oferecimento. Clínica Cicatriza, especializada em cuidar de você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saúde e Alerta. Nos últimos anos, a gente tem visto um crescente interesse por conhecimento na área de saúde, principalmente infantil, né? Quem é o pai, quem é a mãe que não fica preocupado vasculhando a internet? Isso mostra a nossa intenção de garantir sempre o melhor cuidado aos nossos pequenos. No entanto, muitas vezes, essa ânsia por uma resposta mágica, rápida, pode nos levar a fontes que não são seguras e, ao invés da gente proteger os nossos pequenos, acabar pondo a saúde deles em risco. Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Como navegar nessa avalanche de informações e buscar orientações seguras. Eu tenho o prazer de receber o meu amigo pediatra, né, Flávio Melo. Flávio Melo, pediatra, né? Flávio Pediatra, você se apresenta nas redes sociais. Eu tenho uma alegria, né? Há 20 anos quase, eu e Flávio, jovens médicos, a gente trabalhou juntos, né? Lá em Guarabira, né, Flávio? Um tempo bom, né? Isso, tempo bom, tempo bom. No começo, né? No começo de tudo. É muito bom lhe encontrar num outro momento profissional. E é interessante que muita gente diz, vamos convidar Flávio Melo, o pessoal da produção, e eles não tinham a noção que a gente já se conhecia. Mas eu peço licença a Flávio para falar um pouquinho da vida pessoal dele. Porque Flávio, lá nos anos de 2004, 2005, ele fez uma opção que para muita gente chocou, né? Ele terminou a residência e foi morar na ainda não tão gourmetizada Bananeiras, né, Flávio? Isso aí. E aí, começo de vida, cidade de interior. O que foi que te levou a essa decisão de exercer medicina num cenário que muitas vezes não tem muito recurso, uma vida mais calma? Como é que foi isso? André, primeiro é um prazer grande estar com você nesse momento aqui. A gente se encontrou nos corredores do Hospital Regional de Guarabira nesses anos de 2005, 2006, quando eu estava chegando lá e você também estava trilhando o caminho, e é muito bom ver você, né? Como eu falei para você antes da gente começar aqui, ver você nesse lugar, nessa posição até diferente também. Então nós somos diferentes por estarmos aqui. E, na verdade, a decisão para ir para Bananeiras, ela foi primeiro pelo coração, quando encontrei minha esposa, conheci minha esposa e casei, e ela, nutricionista, foi fazer residência, fazer mestrado em Recife, e eu fui fazer residência no IMIP de pediatria. E quando eu comecei a frequentar Bananeiras, aquela coisa do interior me encantou muito, sabe? Por um lado, como um desafio profissional, por outro lado, por circunstâncias também de querer mais tranquilidade. Eu não gostava muito de viver na cidade grande, corrida não, para falar a verdade. E aí juntou essas duas coisas, a vontade que a gente tinha, a gente assim, imaginava, sonhava com isso, e eu sei que é aquela coisa, quando eu ia terminando a residência, os preceptores chegavam para mim e diziam, Flávio, olha, fica aqui com a gente vai conseguir para você, você vai tomar conta aqui da enfermaria no hospital, vai abrir uma faculdade, você vai ser professor. Eu cheguei lá como um paraibano desconhecido e findei com muita relevância pelo trabalho, que eu sempre digo assim, por ter dado duro na residência, me tornei conhecido, pelo lado bom, né? Então, de ter trabalhado bastante. E eu queria a tranquilidade do interior, e foi muito desafiador. Eu falo que eu cheguei em Bananeiras era uma pequena cidade do interior mesmo. Me instalei em Solânia, que era a cidade vizinha, que é praticamente colada com Bananeiras, mas onde minha sogra comprou uma casa no centro da cidade, num lugar bom, e lá eu construí meu consultório, e ali tudo começou, né? E eu tinha aquela angústia, né? Eu vou para o interior, e era o que os colegas falavam, né? Você vai se perder lá, você vai se enterrar lá. E, na verdade, eu consegui, ao longo do tempo, sair de Bananeiras, entre aspas, para o mundo através dessa coisa do digital, das conexões, que foi, à medida que eu cheguei lá, houve essa explosão gradual dessa coisa da comunicação através das redes, e eu me encontrei ali meio que trazendo para mim de volta aquilo que eu achava que eu iria perder. Flávio, quem decide fazer pediatria, é interessante que tem muita gente que diz, eu tenho alunos que dizem, vou fazer pediatria que eu não quero lidar com adultos. Mas muito pelo contrário, né? O pediatra é aquele que cuida da criança, mas muitas vezes mais chato
são os pais, né? Essa relação pai, família, criança não é fácil, né? Vocês precisam... Pediatria, eu falo que antes de existir o médico de família, que hoje se posiciona como esse profissional que cuida da família, especialmente na rede pública, o pediatra no consultório era o último clínico que eu falava, o clínico geral, porque é o clínico geral da criança e da família também. Quantas vezes eu me imagino, eu peguei numa consulta, você conversa sobre problemas de saúde da mãe, sobre problemas de saúde do pai, sobre problemas de saúde da avó, e é o métier da pediatria. Quem vai se colocar na pediatria tem que entender que é o médico da família e da criança daquela família. E aí é angústia, né? Quem tem filho, eu tenho 2 filhos, e a gente vai entendendo que o filho, na hora que está doente, a família fica ansiosa, angustiada mesmo, e o pediatra tem que desenvolver essa compreensão, essa resiliência e aguentar o aperreio mesmo e tentar acalmar muito mais do que qualquer coisa aquela família. Na cidade grande, a gente acaba se protegendo um pouquinho dessa interação, né? Apesar de hoje ter o WhatsApp, que quem é médico sabe que não é fácil, mas, ao mesmo tempo, no interior, você acaba... ressuscitando aquela figura do médico que está mais próximo da família e acaba criando vínculos mais fortes, né? E como é que fica a questão da privacidade, do descanso? Porque, por exemplo, às vezes a gente... eu digo que eu preciso me isolar para poder descansar, né? E aí eu tenho dificuldades para isso. Mas no teu caso, você trabalha onde muita gente descansa, como é que fica essa questão? Veja, primeiro que eu vou me remeter a um tempo anterior, né? Que é quando eu cheguei que não existia... Não é a mesma situação de agora, né? Então, quando eu cheguei, foi bem difícil isso. Porque a proximidade, né, de todo mundo é muito grande no interior. Eu falava que, enquanto todo mundo sabia onde eu morava, aqui provavelmente pouca gente sabe onde André mora, por exemplo, né? Seus pacientes não sabem isso. E eu tive que aprender muito na dificuldade a lidar com isso, porque, obviamente... Todo mundo precisa ser, antes de ser médico, ser você mesmo, ter seu momento de lazer com a família. E chegou um ponto que isso começou a ser bem pesado. E as pessoas não entendem que, às vezes, a gente quer, de fato, como você falou, descansar, se isolar, tirar um pouquinho essa coisa de doença, de pressão da cabeça. Mas, ao longo do tempo, isso foi melhorando, eu fui sabendo lidar melhor com isso, mas cheguei ao ponto de, exemplo, sair do consultório de 8h30 da noite morto e cansado, e quando chegar lá já tem um carro parado na porta da minha casa. De, às vezes, bater lá na hora do almoço, já tive situação de ir lá bater na janela da minha casa na hora do almoço, no interior. Isso aconteceu. Ao longo do tempo, eu fui sabendo estabelecer certos limites. E eu falo que, hoje em dia, como a gente mora em Bananeiras, quando o povo está indo para Bananeiras, eu estou voltando, eu estou vindo para João Pessoa, estou no contrafluxo. É isso que eu ia falar. Eu já lhe vi algumas vezes, né? E Flávio tem apartamento no prédio onde eu morei, então várias vezes no final de semana ele estava no contrafluxo, né? Isso, aí eu falo que quando eu estou vindo, eu estou vendo os carros subirem para Bananeiras. E quando eu estou voltando daqui, eu estou vendo o pessoal voltar para João Pessoa. Então, às vezes, assim, não tem muita essa coisa do final de semana, estar lá. Então, digamos, hoje em dia não acontece mais o que acontecia antigamente. Mas, enfim, eu acho que é desafio para todo mundo. E essa coisa da hiperconexão acentua, sabe? E a gente precisa estabelecer certos limites para a nossa saúde mental, sem também deixar de dar alguma assistência necessária, né, quando ocorre alguma intercorrência. É um jogo difícil, tem que ter um jogo de cintura, né? Um equilibrismo, mas eu penso que, assim, a gente tem direito também de ter privacidade, saúde mental, porque não queira enfrentar, não queira ser cuidado por um médico que esteja mal de cabeça, que esteja no burnout. Não entendam isso, né? A gente quer ser cuidado por alguém que esteja também bem, que esteja feliz, etc. Então, acredito que as pessoas, na sua angústia, às vezes não entendem, mas precisam cada vez mais enxergar o médico como um ser humano, como qualquer outro, todo mundo no mesmo patamar, e o médico também vivendo certas angústias, certas pressões, até mesmo consigo mesmo, na própria saúde, né? Sim, em 2005 a gente dizia que Flávio quer se esconder do mundo, né? Flávio vai ficar lá recolhido, fazendo sua medicina, sua boa medicina, com a relação médico-familiar, com tempo para cuidar dos filhos, né, que já estão enormes.
mas de repente ele vira um fenômeno da internet. São quase 700 mil seguidores nas redes sociais. E aí a gente sabe a importância disso, porque não é fácil, né? A gente chegar a esse tanto de gente não é fácil. E os desafios, assim, a gente pode dizer que é meio um paradoxo na tua vida, né? Eu fui pro interior e de repente eu me descobri como o blogueiro. Depois tem perguntas sobre isso, né? Quando a gente fala daquele manifesto de um doutor blogueiro, né? E eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Mas é um paradoxo na tua vida? Era esperado ou não? Surgiu naturalmente? Não foi algo planejado diretamente, certo? Eu digo que talvez eu tenha encontrado nas redes o escape para o mundo que eu queria ir e achava que ia perder quando fosse lá para o interior. Que os colegas falavam isso, cara, você vai para o interior, lá vai ser tudo mais difícil, você não tem um cinema lá, você tem mais dificuldade para sair para um congresso, para fazer uma pesquisa, que você falava muito em fazer isso. E inicialmente, eu não imaginava, e as coisas foram acontecendo, né? Deus é muito providencial, porque Ele coloca as coisas certas na hora certa, no lugar certo. Eu acredito muito isso. Então, quando eu cheguei lá, nos primeiros anos, eu mantive, né, contato. Aí, ao mesmo tempo, eu era meio entusiasta de tecnologia. Então, desde o início, eu gostava de adotar sempre as tecnologias na própria área médica. Eu lembro que eu tinha ninguém aqui talvez vá lembrar que existia uma coisa chamada Palm Top, que era o precursor do celular. Ou do tablet, né? Ou do tablet, que o Palm Top já era utilizado na medicina para colocar livros ali, ao invés de o cara carregar 4, 5 livros, tinha lá no Palm Top, enfim. E aí eu já pensava nisso. Então, quando eu cheguei lá, houve um tempo, assim, um período de tempo onde eu trabalhei muito, mas aí em 2016, quando as redes já estavam meio que começando a ter um protagonismo muito grande, eu comecei a olhar a internet como um local onde eu poderia exercer um pouco dessa minha... que eu gostava de escrever, falar sobre saúde, dar palestras. Eu já via que eu gostava de ser uma espécie de educador, sabe? Assim, eu já dava aulas de reanimação neonatal, era instrutor da Sociedade Brasileira de Pediatria, então aquilo brilhou meus olhos. E aí foi ali que eu plantei a semente, que foi no Facebook, criei a primeira fanpage, que era para escrever sobre a área da saúde. E por coincidência, que aí não é coincidência, por isso que eu uso a palavra Deus aí, porque não existe coincidência, foi a ebulição do problema do Zika vírus. Ao mesmo tempo estava acontecendo e eu estava numa espécie de epicentro do Zika vírus. Certo? Então, junta essa informação com o fato que desde 2011 eu já trabalhava na telemedicina no governo do estado, lá no hospital que eu trabalhava em Guarabira, com um projeto de telemedicina. E aí eu fui chamado para ajudar nesse momento, porque eu estava na hora certa, no lugar certo. Eu era o único profissional no epicentro, digamos assim, na região muito forte do epicentro, próximo a Campina Grande, que foi o local onde eu vi até a entrevista. A doutora Adriana Mello nossa, digamos assim, é o profissional mais paradigmático para qualquer pessoa que trabalhou na área do Zika vírus, deveria ser muito mais homenageada do que ela já foi, pelo protagonismo dela. E aí eu fui chamado para fazer parte, veio para dentro desse projeto que a gente fazia de telemedicina no Zika, e ali, ao mesmo tempo, a minha primeira postagem lá nessa fanpage do Facebook foi eu com uma equipe de Recife, do LICA, que é um laboratório muito avançado de imunopatologia, biologia molecular, que tem lá em Recife, indo para Arara, que é vizinha a Bananeiras, colher material de pacientes em fase aguda de febre e rache para uma pesquisa para entender mais sobre o Zika vírus e os arbovírus ali. Então eu fui meio que escalado, Flávio, você está aí em Guarabira, está aí em Bananeiras, o aporte. Ajuda esse pessoal cientista aí. Então foi o primeiro contato que eu tive, digamos, ao mesmo tempo com as redes, e a pesquisa entrou na minha vida nessa área. Flávio, ele é reservado, mas quando você se aproxima dele, é um papo muito legal, a gente já conversa de muito tempo, a gente acabou se afastando, mas assim, temos uma relação bem próxima. É engraçado quando você se reaproxima, parece que nunca foi distante.
Mas na minha posição, hoje eu me considero um comunicador, um divulgador científico, Sim. né? Eu faço muito TV, não sou o cara das redes sociais, né? Mas eu acho que não só na medicina, mas em todas as áreas, parece que todo mundo quer ter fama como comunicador, gerando conteúdo, né? Sim. E nem é fácil, né? São 2009 anos, nesse dia a dia, eu acho que cada dia a gente busca... E eu há 8, viu? Há 8, mas você tá muito mais famoso do que eu. Não. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai se reinventando e há sempre um compromisso de a informação séria, a informação científica, a informação que muitas vezes a gente é cancelado, né, em redes sociais por conta disso. E como é que você enxerga essa pressão por um sucesso fácil? E o que é que você recomenda para os médicos que desejam se comunicar, mas com responsabilidade? Vamos lá, esse é um assunto muito importante, sabe, André? Porque a gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade, né? E a gente, por exemplo, eu vejo que você se posicionou trazendo essa medicina séria, essa medicina que tem cuidado de trazer os dados científicos para as redes. Eu também sempre tive muito cuidado com isso. Sofri muito. Na época, por exemplo, da pandemia, foi pressão assim absurda. Ao mesmo tempo que eu cresci muito naquela época, eu sofri muito por vários... todo mundo sofreu mentalmente naquela época, mas eu estava ali, como eu atuava em consultório, ficou mais difícil trabalhar e eu decidi vir para as redes ainda mais para trazer informação naquela hora sobre o que estava acontecendo. E aí vem pressão, porque era um momento de polarização extrema e a gente, né, sempre procura se posicionar em uma linha muito clara, que é o que a ciência diz, que ela não é perfeita, ela não tem todas as respostas, mas ela é o caminho mais seguro que a gente tem desde que ela existe, né? A gente pode acertar e errar, mas sempre provavelmente vai acertar mais, porque tem muita coisa séria e método em cima daquilo ali. E eu digo que as redes, né, elas vieram... Aparentemente, a gente vê que elas estão aí para o bem, elas proporcionaram muitas coisas boas, né? As pessoas estão tendo hoje acesso a profissionais que jamais teriam antigamente, né? Com muita mais facilidade, então ela facilita muita coisa. Por outro lado, por ser muito fértil, cresce muita erva daninha também. E a árvore demora para crescer mais, ela não é tão... A erva daninha toma conta rápido. Então, essa informação, o boato vai mais rápido, às vezes, do que a verdade. O meu compromisso e o que eu acredito é que a gente não deve desistir, a gente deve persistir, certo? Tentando passar a informação de forma ética, a gente tem que plantar essa árvore que demora mais tempo para crescer, mas que vai ter um protagonismo gradual, entende? Não vai ter a mesma potência do boato, mas persiste por mais tempo. Provavelmente os boateiros, eles não conseguem resistir muito tempo quando eles vão sendo meio que está sendo visto que eles não estão falando a verdade ao longo do tempo. Na pediatria, se a gente for falar de vacina, a gente vai cair em cima disso aí, desse tema. Por outro lado, o grande desafio, eu não sei se você já ouviu falar, existe uma lei, não é uma lei, é uma lei da internet, que chama Lei de Brandolini, né? Que é um programador que disse assim, a energia necessária para desbancar um boato ou uma notícia falsa é muito maior do que a energia usada para produzi-lo. Então, a gente tem que se juntar e ter muita força, porque vai ser difícil mesmo a gente ir lá, desbancar, tem que ter paciência. Na época da pandemia era isso, era todos os dias, saíam 10 boatos e eu ia lá, nas fontes originais, colhia a informação e simplesmente passava, olha, a informação é essa e essa. E às vezes eu apanhava dos dois lados, porque um lado via que eu estava desbancando o que ele acreditava e o outro... meio que brigava com o lado de lá, porque eu era o que estava aí, ó, ele está reafirmando. Mas a gente tem que se posicionar firmemente, e muito dentro daquilo que a gente acredita, sabe? Tem gente que rede social é muita coisa de likes, né? Então, o quanto você gera de Engajamento. Engajamento, né? Enquanto que as pessoas se engajam com conteúdo.
Quando você olha para o teu começo e olha lá, 700 mil pessoas me seguem, 700 mil pessoas elas interagem com o que eu produzo, aumenta aquele compromisso que estava lá no começo de gerar material sério, ou de repente a audiência, igual novela, né, que é uma obra aberta, ela começa a se modificar de acordo com o que a audiência gera. Você sente mais hoje em dia essa pressão do que no começo? Ou por você já ter 700 mil seguidores, hoje eu já formo opinião? Não, eu penso assim que à medida que o tempo foi passando, igual na vida, né, eu fui amadurecendo. E eu fui entendendo, à medida que eu crescia, um pouco de responsabilidade. Assim, a gente precisava começar a pensar mais ainda na hora de colocar aquela informação. Então, provavelmente, no início, eu era mais incisivo, mais polêmico, porque a polêmica gerava assim, uma certa aumenta o engajamento. Eu me colocava em pontos dentro da... Eu só trato da saúde, eu não trato de outro assunto da minha vida pessoal, de futebol, de política, de religião, de nada ali nas redes. Eu trato da saúde, eu me posicionei assim e assim é. Mas a responsabilidade aumenta muito, né? Então, eu penso um pouco mais. A escrita, agora, eu tenho que entender um pouco mais o que eu vou colocar. Eu decido... É como aquela coisa, né? É uma pauta que eu estou trazendo ali que tem um alcance muito grande. Assim, eu não me envaideço com números, mas quando eu olho lá e tem, sei lá, um mês, 30 dias, 10 milhões de interações... Houve 10 milhões de interações no total, eu me preocupo mais agora em reforçar a informação que eu estou trazendo de uma forma mais séria. Talvez, às vezes, os meus seguidores antigos, né, eu gosto de brincar com as doutoretes, porque eu me nomeei doutor lá, eles, às vezes, até me mandam direct, assim, o doutor está muito sério, eu gostava mais quando o doutor tirava onda, quando falava alguma coisa mais bem-humorada, ou quando eu dava uma resposta mais ácida. E aí eu realmente acredito que fui ficando mais maduro e fui pensando muito mais na informação do que no engajamento, entendeu? E aí as pessoas que estão ali vendo aquela informação, eu preciso ter o cuidado de ser mais equilibrado, de não ser tão quente como eu era, porque o quente faz você crescer muito, mas ao mesmo tempo pode gerar muita apreensão, ansiedade. Então, tem certas informações que antes eu recebia, né? E às vezes no afã eu ia lá, queria botar isso como primeiro a manchete, né? Então você está em grupo de WhatsApp, de repente recebe uma nota de alerta do Pará que surgiu um caso de de sarampo no Pará. Se você botasse um post naquela hora, alerta, caso de sarampo, não sei o quê, você ia ter engajamento. Mas, às vezes, você ia trazer uma informação que ia, daquela forma que você trouxe, angustiar muitas pessoas. Recentemente, eu decidi fazer uma postagem sobre um caso muito raro que aconteceu no Ceará. Infelizmente, uma criança de 1 ano e 3 meses tomava banho, desenvolveu uma meningoencefalite por uma ameba extremamente rara e se descobriu que era um açude que tinha perto da casa dela, que ela no banho provavelmente aspirou. E eu fui trazer num formato que hoje a gente chama React, né, que é aparecer ali a manchete, mas tinha foto da criança no início lá da reportagem do G1. Eu decidi retirar a foto, porque aquilo choca muito. Poderia aumentar o engajamento, mas ia trazer dor para aquelas pessoas e expor aquela criança, que é uma coisa que a gente, como pediatra, até recomenda que os pais não exponham tanto as crianças nas redes. Eu tirei, botei só o texto e falei da situação, orientando as pessoas. E aí isso era importante, de que com essa questão de fazer lavagem nasal, que a gente recomenda, não deveria usar água da torneira sem ferver ela antes para preparar, porque às vezes prepara solução caseira ou compra aqueles saquinhos que preparam. Então, veja só, essa informação, se eu colocasse a foto da criança, iria talvez dar até mais engajamento. Mas ia ser um engajamento que ia machucar algumas pessoas, que ia trazer mais... Porque a informação traz medo, independentemente. Algumas pessoas ali vão ficar com medo daquela informação. Mas ela é necessária, porque a gente está falando de uma coisa que acontece, que não é impossível de acontecer e que a gente tem uma informação de saúde pública para dar. Mas o Flávio de hoje, 8 anos depois, é mais prudente.
Eu vejo, a gente também tem uma luta, na época da pandemia, eu tinha um quadro no JPB que era o que dizem os estudos. Todos os dias tinha alguma coisa para desmistificar. E era impressionante que, ele é bolsominion, ele é comunista, ou seja, as pessoas não... As pessoas muitas vezes elas entendem que nosso posicionamento científico tem a ver com política. E muita gente não consegue diferenciar isso, né? Que o médico, o cientista, ele precisa estar além disso, né? Ele precisa ter uma coerência com aquilo que você informa, aquilo que você leva às pessoas, que vai além de qualquer outro interesse, né? Hoje em dia, eu acho muito legal o teu tipo de postagem, porque mãe, né? Eu sou professor de medicina baseada em evidência e eu digo que a gente é muito baseado na cultura de sempre fazer alguma coisa, sempre prescrever, né? Qual é a mãe que não sai revoltada quando vai no pediatra e diz, ai, que ódio, o médico disse que era só uma virose. Nada. E não não passou nada. Então as pessoas, parece que elas gostam de gastar com remédio, elas gostam de fazer isso. Eu vou seguir um trend aqui que tem nas redes sociais. Vou ser cancelado por isso, mas, por exemplo, hoje a gente tem muita raiva daqueles soros, aqueles protocolos injetáveis. Medicina baseada em evidência não existe. Eu tenho muita raiva do excesso de vitaminas, daquelas suplementações que não existem. Ou seja, eu vendo o problema para depois vender a solução. Então não era mais fácil não ter nada disso? E se na pediatria, se você pudesse elencar assim, o top one da charlatanice, da enganação, o que é que você diria? A pediatria ainda não está tão contaminada por essa visão, digamos, extrema da saúde que fica criando esses problemas para vender vitaminas, soros específicos. Ela é menos afetada por isso. Eu gosto de dizer, brincar, né? Eu digo, parece que os médicos não gostam muito de meter a mão nas crianças no sentido de atender as crianças, por exemplo, o clínico tem mau medo de atender meninos. Você sabe disso, né? Sim. Tem um receio, porque a pediatria é um universo à parte. A gente sempre gosta de dizer que a criança não é a miniatura de um adulto. Inclusive, dentro da própria pediatria, considerando o prematuro, o recém-nascido a termo, a criança de 1 ano de idade, a criança pré-escolar, cada uma é um mundo, cada doença em cada um é de um jeito. Por isso a pediatria é tão complexa. Então, ainda existe já um movimento de trazer essa coisa dessa medicina New Age, quântica, etc., para a pediatria, mas ainda tem pouca ressonância. Mas eu acho que o problema maior que a gente vive na pediatria não é de charlatanismo ainda. É sim de não aplicação da medicina baseada em evidências no dia a dia. Infelizmente, é o excesso de prescrição de corticoides, é o excesso de prescrição de antibiótico, é o excesso de prescrição de exames, é a gente não ter tempo, e aí o grande problema é esse, para explicar para as famílias que a grande maioria dos problemas das crianças são resolvidos com poucas coisas e o tempo. Eu gosto de chamar que é o protocolo da vovó, que a criança ela precisa muito mais do que... as mães precisam muito mais entender os problemas do que medicar os sintomas. Você acha que, por exemplo, eu considero que há na nossa geração particularmente, um certo peso na consciência pelo tempo que a gente dedica aos nossos filhos, né? Então parece que a gente quer presenteá-los ou quer facilitar a vida ou mesmo dar o que a gente não teve, mas no fundo tem um peso na consciência muito grande do carinho, do tempo, da dedicação que eu não teve. Será que elas gostam de rotular, de ter um diagnóstico, de ter um remédio, de ter alguma coisa? Também não é a questão de acalmar um pouquinho a mente e curar algumas dores? Eu não estou colocando esse peso aí da prescrição excessiva só na conta dos colegas, não. Quem está atendendo no dia a dia, ainda mais numa emergência, sofre uma pressão absurda das famílias.
absurda, porque eles querem de fato exames, querem uma solução rápida, passe logo um antibiótico, senão essa febre não vai baixar, aí vem pressão da avó, da tia, da madrinha, e o médico fica no centro dessa questão. Então é uma questão muito cultural também, porque veja que interessante, André, eu já tive a oportunidade de atender por telemedicina brasileiros que estão em outros países, e os brasileiros chegam lá e ficam com raiva dos médicos, porque os médicos de outros países não prescrevem. Então tem mãe, eu lembro de ter atendido uma mãe da Noruega que ela disse assim, doutor, eu sofri aqui, porque eu chegava com o menino morto de doente na emergência, e o médico diz assim, dê água, paracetamol e tenha paciência. E aí, no Brasil, eu já ia sair com a receita de um monte de coisa. Então, eu falo, olha, vou ser sincero com você, o doutor aí está mais certo quando ele faz isso. Então, eu acho que é um pouco da gente ter duas coisas, né? A gente tem uma sociedade muito voltada para essa pressa de resolver o problema rápido, então acha que o medicamento vai resolver mais rápido do que o tempo. E a gente tem uma geração de pais ansiosos, angustiados, com pouca informação e saúde e muita ansiedade em relação àquele único filho, muitas vezes, que tem. Quando tinha 5, 6 meninas, às vezes não tinha nem tempo de se aperrear demais, e aí o tempo resolvia. Claro que eu não estou minimizando a importância da gente conhecer sinais de alerta, eu também bato muito nisso, sinais de alerta de doenças graves, a importância de interpretar a febre, de tratar a criança com febre, não a febre da criança. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer um entendimento de que talvez o que falte mais é exatamente isso que a gente faz. É os pais entenderem que eles precisam se educar para não serem tão ansiosos com os problemas e os profissionais serem oferecidos a oportunidade do profissional ter mais tempo de atendimento, porque às vezes ele quer atender devagarzinho, mas o gestor vai lá e coloca 20, 30 pacientes para ele atender. Então, eu não boto... Todo mundo tem um pouco de culpa aí, e eu acho que tudo começa pela importância da população ser mais informada sobre saúde. Por isso que você é tão importante, por isso que eu me coloco de forma tão importante assim nas redes, que eu recebo muito feedback de mães que dizem assim, olha, agora eu entendo, não fui mais na emergência. Ou, por outro lado, aquele vídeo que você colocou mostrando quando eu devo levar a criança que está com dificuldade para respirar na emergência, salvou meu filho, porque eu identifiquei, levei na emergência e era uma pneumonia grave. Então, como eu sou muito, eu digo, centrista na informação, então eu não me coloco mais extremo para nenhum dos lados, porque vai ter alguém que vai dizer assim nas redes e vai estourar nas redes, vai dizer, você nunca deve tratar a febre do seu filho, porque a febre é uma reação natural do organismo. E o outro vai dizer assim, é um absurdo deixar qualquer criança sem remédio para febre. Aí eu me coloco no meio, conheço os sinais de alerta de doença grave e saiba que tem uma situação que você não precisa medicar. É assim que eu me posiciono. Eu lembro que quando eu era estudante de medicina, a gente falava muito do IDP, né? Que hoje em dia, né, voltou-se a dar ênfase no IDP, mas muitas vezes esse conhecimento vai apenas para o profissional de saúde. Talvez uma campanha onde a gente pudesse falar mais do IDP, de sinais de gravidade, sinais onde a criança realmente precisa de intervenção. Você acha que isso seria efetivo no sentido de tranquilizar os pais quando for possível, mas também dar alerta para dizer, opa, o gatilho para levar o meu filho, eu não posso ficar tão tranquilo agora? Eu sou, por incrível que pareça, não só fiz o IDP, como fui instrutor e também fui revisor do IDP neonatal. Só para o pessoal entender, IDP é um termo que significa Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. E a gente pensa no IDP justamente de prover lá no posto de saúde, lá no início da rede de saúde, profissionais que possam identificar precocemente, né, sinais de alerta de gravidade, maior, menor, nos sintomas mais comuns da infância, e poderem fazer o primeiro cuidado antes que eles cheguem no profissional adequado. A intenção não é substituir o pediatra, a intenção, porque o pediatra é o médico da criança, que tem especialidade para cuidar da criança. Inclusive, a OMS já diz que criança que não é atendida por pediatra morre mais, isso, não é? Então, eu sou da Sociedade Paraibana de Pediatria e deixo claro que a minha posição é que as crianças deveriam ter o direito, especialmente as do SUS, de serem cuidadas, acompanhadas
por um pediatra, não diminuindo a importância de qualquer outro profissional que os atenda, os médicos de família, as enfermeiras de saúde da família, que eu trabalho, inclusive, junto, e acho que são componentes essenciais, mas o pediatra faz muita falta no cuidado da criança, especialmente do SUS. E aí, voltando para a história do IDP, eu penso que assim, sabe, André, a gente não precisa... Talvez a gente não precise ser tão sistemático quanto no IDP, mas a gente poderia utilizar os meios de comunicação muito fortes que o próprio Estado tem, tanto em nível federal quanto em nível estadual, municipal, para, através das redes, que é o que está na mão dessas famílias o tempo todo, trazer essas pílulas de saúde de forma que eles entendam, engajem com pessoas como você, como eu mesmo já trabalhei em campanhas para o próprio Estado aqui, para que as pessoas comecem a receber essa informação. Porque eu penso que, assim, se a gente fosse estruturar uma espécie de curso, mãe não tem tempo. Então, a gente é melhor dar uma gotinha por dia do que a gente oferecer um copo cheio para ela beber. Então, eu acho que o grande paradigma é entender que saúde hoje não se faz sem comunicação digital. E sem pessoas protagonistas dessa saúde digital que tenham autoridade com as famílias. Eu vi aqui atrás uma foto sua com o Dr. Drauzio Varela. Então, são pessoas que chegam na casa das pessoas e que podem muito bem cuidar das famílias e orientar. O fato é que a gente precisa que exista potência nessa comunicação. E aí a gente precisa que a comunicação seja potencializada pelos meios que, por exemplo, não adianta você fazer uma campanha e não colocar um tráfego para que aumente o alcance dela. Tem que profissionalizar a coisa, né? Tem que fazer, tem que botar a comunicação digital, quem sabe fazer isso, junto com quem é autoridade, que é um André Teles. Eu mesmo me coloco nessa posição, para que a gente faça essa frente de aproveitar esse canhão que tem todos os dias. Imagina se uma mãe recebesse uma noticiazinha no WhatsApp todo dia de saúde do filho dela. Seria muito mais útil do que a gente convidar ela para passar uma hora assistindo alguma coisa, entendeu? Você fala muito, a gente falava também desses sintomas que muitas vezes geram pânico. E aí tá entrando aí para vocês a rede do Dr. Flávio, e eu achei muito legal, né, você escrever um e-book exatamente sobre isso, sobre a questão da febre, né? Tinha uma professora minha no tempo de faculdade que Rocefin é um antibiótico. Ela disse, gente, febre não é ausência de Rocefin, né? Não é deficiência inata de Rocefin. Porque muitas vezes o médico ele tem ele não se sente seguro e ele acaba passando muito antibiótico por pressão do pai, por pressão da sociedade, ou mesmo por medo que alguém depois aconteça alguma coisa e ele venha a ser penalizado. Eu achei sensacional o teu material. E assim, qual é o impacto dele, né? Tem um e-book aí, vocês estão vendo o link, o material entre os pais, e por que você decidiu abordar esse tema tão específico? Assim, febre é a minha paixão de estudo desde a época da residência. Eu, lá em Recife, tive contato com duas figuras, Dr. João Guilherme Bezerra Alves e Dr. Rubem Mag, que eram pessoas que também gostavam muito de estudar febre em pediatria. Porque febre, imagina que juntando todos os problemas que levam uma criança para a emergência, no mundo inteiro isso se repete, de cada 10 crianças que chegam numa emergência, 3, o problema é a febre. Imagina que isso junta criança que caiu, criança que está com tosse, com gripe. Então, a febre é o problema mais chamativo, que chama mais a atenção das famílias, que gera mais consultas e que gera mais condutas, muitas vezes inadequadas. Então, estudar a febre é tentar enfrentar um problema que é do dia a dia. Agora, se eu chegar agora na emergência ali do Arlinda Marques, se tiver 100 crianças para ser atendida, 30 vai perguntar para a mãe qual é o problema. Não, está com febre. E aí, muitas vezes, essa pressão e essa falta de informação leva a essas condutas, às vezes, que as crianças até sofrem, né? Tomam injeção de pirona sem necessidade, faz 1000 exames sem necessidade, gera uma pressão muito grande para o sistema de saúde. Então, eu me interessei muito. Mas eu me interessei a tal ponto de que eu comecei a estudar a febre sempre. Eu não podia ver um artigo de febre, porque eu estudava um livro de febre. E aí, realmente, quando a gente entra no universo da febre para conhecer a fundo, né, febre enquanto
mecanismo fisiológico, ou seja, a febre é um mecanismo que o organismo aprendeu a utilizar para o seu bem, mas ele não é a doença. E agora tem certos momentos que o corpo não dá conta, esse mecanismo consome mais, digamos, energia do organismo do que ele pode dar conta por conta do bicho que está causando a febre. Considerando que a causa mais comum de febre são as infecções. Então, é uma gangorra, é uma briga. Tem até um artigo que é muito interessante, que diz que a febre é uma briga na beira do abismo do organismo, que ele tenta se preservar com esse mecanismo, diminuindo a proliferação do agente invasor, ao mesmo tempo ele gasta energia. Se ele gastar mais energia do que ele se preserva, ele vai entrar em falência. É quando a gente tem bactérias que se proliferam muito rápido e evolui para infecção generalizada e a criança morre. Mas ela não morreu da febre. Ela morreu da infecção bacteriana e do organismo dela que conseguiu lidar com aquela situação. Eu lembro que tem coisas horríveis, por exemplo, banho de álcool, que eu lembro da minha sensação de estar embriagado, que minha mãe colocava. Eu lembro que minha mãe me dava antibiótico sem me levar para o médico, então dava um monte de remédio, dava supositório, dava um montão de coisa que eu sofria, né? Mas falando no assunto febre, particularmente, que eu tenho certeza que tem um monte de gente nos assistindo, qual é o sinal de alerta na criança? Opa, essa febre passou do ponto, e quando eu devo procurar atendimento? Primeira coisa importante é a gente entender que a febre, ela é um sinal, ela não é a doença. Então a febre vai ser, por exemplo, entra um vírus no organismo do teu filho. O corpo vai detectar isso aí, vai dar um comando para o sistema imunológico reagir, vai lá no cérebro onde tem, digamos, igual um ar-condicionado, um termostato, só que é o contrário, que é para aumentar a temperatura, dá o comando para aumentar a temperatura, por quê? Com a temperatura mais alta, o vírus não fica numa boa, porque na temperatura mais alta, a proliferação desses micro-organismos diminui e eles não conseguem sobreviver muito bem. Então a febre até aí pode ser boa, né? Por outro lado, as reações, as enzimas, né, a produção de células de defesa, a eficiência delas melhora na temperatura mais alta. Só que qual é o problema? Ao mesmo tempo, a gente tem o organismo gastando energia, por isso que a criança fica moadinha. Para cada 1 grau de temperatura que sobe, aumenta a frequência cardíaca, aumenta 10% do gasto de energia calórica. Então, a pessoa está num momento está numa guerra e que precisa, por exemplo, por isso que eu falo, tem que hidratar a criança, tem que tentar alimentar a criança se possível, porque ali a gente está usando daquele mecanismo da febre, mas esse é um mecanismo que custoso, né? Custa para o organismo. Então a gente precisa meio que pagar através de nutrientes, de líquidos, etc. Beleza, aí tem essa situação, a gente está falando de uma situação corriqueira, de um vírus, etc. A criança sobe a temperatura, aí o vírus para de proliferar e baixa a temperatura, que eu falo que é o ciclo da febre. Vai ficar 2, 3 dias assim, amoadinha, mas de vez em quando passa a febre e brinca, dá um antitérmico quando ela está muito derrubadinha, ela se anima, e daí a 3 dias o sistema imunológico venceu a guerra, o menino volta a brincar. Tudo tranquilo, beleza. Esse é um ciclo esperado. A criança, mãe que está aqui me vendo que o menino está na escola, vai passar isso no mínimo umas 5 ou 6 vezes no ano. No ano. Tá? Porém, existem situações, não só nos próprios vírus, que eu falo o seguinte, eu não gosto de usar o termo virose, André, porque ebola é uma virose, concorda? E mata 50%, 60%, 70%. Influenza é uma virose, né? Influenza é uma virose, pode matar. Dengue é uma virose, pode matar. Então eu gosto de tentar dar nome e sobrenome aos vírus quando pode, às vezes não dá para dar, mas até muitas porque vezes dá. Tem um certo ar de... é só uma virose, né? Isso é só uma virose. Aí minimiza o problema, né? Então o que é que eu gosto de dizer? Olha, é uma infecção assim, assim, assado. Aí vamos lá, vamos chegar nos sinais de alerta. Existe uma coisa que eu considero, inclusive, um dos erros comuns, que é a história de só precisa levar para atendimento a criança depois de 3 dias de febre. Isso é um dito popular e até os próprios médicos reforçam isso. Mas isso serve para a criança que está ótima. Tá brincando, correndo. Tá brincando? Não, que tá molenga, melhora, vai, beleza. 3, 4 dias a febre persiste mesmo estando animadinha, vai para o médico examinar, quer seja na emergência, quer seja no consultório, onde for. Porém, existem idades
que isso não vale de jeito nenhum. Não, eu vou falar das idades. Existem condições de saúde da criança que isso não vale de jeito nenhum e existem os sinais de alerta. Então, que são aqueles sintomas que podem estar associados, além da febre. Ou o risco, né? Risco de doença séria. Então, vamos entrar nas idades. Toda criança abaixo de 30 dias, de 28 dias, vamos ser mais que é o preciso, neonatal, né? Que é o neonatal, 28 dias, com febre, não hospital. Importa, acima de 37,5 hospital. Não importa a causa. Por que a gente coloca isso? Para as pessoas entenderem. Porque 1 em cada 10 crianças dessa idade, que está muito... É um bebê que está só com febre, poderá estar com infecção bacteriana invasiva. Porque você tem um organismo que ainda tem um sistema imunológico muito incipiente, muito frágil, ele não reage, a criança não tem ainda anticorpos gerados pelas vacinas, ela está mais suscetível a essas bactérias graves, então essas crianças podem ter infecção generalizada rapidamente, meningite como único sintoma, como febre, e bacteremia, a bactéria já circulando no sangue, gerando uma reação imune exacerbada, porque ela não consegue controlar. Então, a informação mais importante de idade é essa. Todo recém-nascido com febre. Mas a maioria... 37,5, hospital. Hospital. A maioria não vai ser uma infecção bacteriana grave, mas a gente precisa descartar essa possibilidade, porque a criança pode estar bonitinha, rindo ali, e em 2, 3 horas está grave e evolui muito mal. Então, essas crianças não têm discussão que febre é uma emergência. Veja, não tem 72 horas. Apareceu. Claro que tem uma causa muito comum. Vou até deixar uma dica para as mães. As avós gostam de botar 300 roupas no bebê, né? Luva, tá frio. Dá um desespero, não né? pode, luvinha, não pode tomar golpe de vento, a doença vai entrar pelo pé, pela boca, pela mão. Aí bota um monte de roupa no bebê. Então, uma causa muito comum de elevar a temperatura calor, né? e superaquecimento. Mas ninguém vai brincar com um risco desse de 10%. Então é melhor a gente... Melhor pecar por excesso no bebê, no recém-nascido. Aí vamos falar agora da criança mais ou menos até 3 meses, entre 2 a 3 meses de idade. Toda febre nessa idade tem uma chance um pouco menor, mas ainda tem uma chance relativamente significativa de ser uma infecção séria. Então eu sempre gosto de dizer que não é uma emergência de levar imediatamente, mas é uma urgência. Essa criança precisa ser examinada. Então, sei lá, bebê de 2 meses e meio, tá animadinho. Isso eu tô falando do bebê animado, viu? Porque se o bebê tiver com sinal de alerta, que eu vou falar depois, aí é para ir para emergência imediatamente. Também não importa a idade, nem bebê, nem criança. Mas aí eu vou falar mais para frente. Vamos falar de idade. Então, essa criança, ela precisa ser vista por um médico, que muitas vezes ser feito um exame, pelo menos de urina e de sangue, porque ainda tem um percentual de 2,5% a 3% que pode estar com essa infecção séria. Então, menor de 1 mês com febre, hospital. Emergência, até 3 meses de idade, levar ou para o hospital ou para um consultório no outro dia de manhã, sei lá, você detectou isso de 2 horas da manhã, mas a criança está direitinha. Vai de manhã. Vai de manhã. Não é uma emergência, um risco de vida imediato. É um pouco menor esse risco, especialmente se a criança já tomou aquelas vacinas de 2 meses, né, que já inclui a vacina de pneumococo, já inclui umas vacinas que protegem de algumas bactérias que causam essa infecção grave. Né? Tem exatamente. Algumas, né? Meningite, aos 3 meses toma de meningite, aos 2 meses toma de pneumococo para vir para meningite pneumocócica, enfim. Então, 3 meses. Acima de 3 meses, a criança adequadamente vacinada vai muito do perfil de risco daquela criança, ou seja, se ela está vacinada, o risco é bem menor. A gente conseguiu, com a vacinação ampla, pneumococo, hemófilos, influenza, diminuir essa taxa de 2,5 para 0,2. Então, é muito raro hoje a gente ver uma criança evoluir como era antigamente por conta da vacinação. Por isso que a gente briga como pediatra tanto pela vacinação. Foram milhões de crianças salvas ao longo do tempo por conta disso. Então, essa criança, se ela tiver vacinada adequadamente e não tiver com nenhum sinal de estar muito debilitada, não estar aceitando nenhum alimento, etc., geralmente vale a pena fazer um exame de urina, mas a gente pode esperar um pouco mais. Vamos dizer assim, quanto mais próximo dos 3 meses, vai ficar mais... grave, mas... não é que é mais grave, mas mais atento. Importante ter a avaliação. Quanto mais próximo dos 3 anos, menor o risco, porque ela já vai estar com toda a vacinação completa. Flávio, um medo que as pessoas tinham, inclusive eu tive convulsão febril, né?
e todo mundo fica desesperado. Parece que o valor, o número, né, aquela questão que até você fala nas suas redes sociais, eu já dei o paracetamol com menos de 3 horas, menos das 6 horas, eu estou novamente com febre, e as mães, elas têm muito medo da convulsão febril, né? Eu não lembro, mas eu cheguei a ter convulsão febril, que a gente sabe que é uma condição benigna, e tomei Gardenal, né? Por alguns anos, né? Exatamente, né? E aí, como é que a gente tranquiliza aqui? O número não é o mais importante. Tá. Depois me lembre para eu falar dos sinais de alerta. Eu falei só das idades, certo? Da febre, mas vamos falar de convulsão febril. Eu sempre gosto de usar uma frase que é assim: convulsão febril é para quem pode, não é para quem quer. E eu vou explicar um pouquinho isso. A gente sabe que a convulsão febril é um fenômeno bastante comum em crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, que acontece por uma predisposição genética. A gente já entende hoje que existem alguns genes que regulam a excitação dos neurônios e que uma substância que é produzida durante o processo da inflamação cerebral que o processo febril causa, desencadeia isso aí, que é a interleucina 1. O povo entender, é uma substânciazinha que vai lá. Qual é a questão? A convulsão febril, ela é imprevisível. Todos os pais que tiveram crianças com convulsão febril sabem disso. Ela acontece, muitas vezes a mãe e o pai nem percebe que a criança está com febre e a criança convulsiona. Só depois que ela convulsiona é que ele vai perceber que ela está com febre, certo? Outra coisa, o antitérmico não previne a convulsão febril. Por quê? Porque o antitérmico atua em outra substância. Não na interleucina 1. A prostaglandina 2 e não na interleucina 1. Aí o que é que acontece? Se eu não bloqueio aquela substância, quem tiver que ter, vai ter. Porém, nem todo mundo que tem a predisposição acaba tendo. O que é que a gente está entendendo hoje? O problema é a idade da criança, mais suscetível, o vírus que a criança tem vírus que dá mais neuroinflamação e causa, um exemplo comum, o vírus da roséola, que é muito comum no bebezinho, e essa questão da gente ter uma substância envolvida que a gente não consegue controlar. Então, assim, o que é que eu acho que é mais importante? É as pessoas entenderem, olha, o doutor André aqui teve crise febril na infância e está aqui em plenas condições. Eu não estou sequelado da sua convulsão febril, não. Então, geralmente não leva a sequelas. Eu falo que só tem uma pessoa que fica sequelada da convulsão febril, duas, a mãe e o pai. Fico. E isso eu sou muito... Queria eu que existisse uma forma de não existir esse danado, essa convulsão febril, para não ter tanta criança tomando anticonvulsivante, às vezes, sem necessidade. A minoria precisa, que tem crises mais graves, mais recorrentes, mais demoradas. Essas precisam. As que não têm, geralmente vão ter uma crise só na vida. E acabou-se. E acabou-se. Nunca mais vão ter e não vão ficar sequeladas. Em relação se a gente pudesse resumir, quais os sintomas de alerta? A gente falou das idades, né, de outras situações, mas qual é o sinal de alerta? Que, preciso ficar atento. Então vamos lembrar, né, as idades de alerta eu já expliquei, condições de alerta assim, se seu filho tem um problema cardíaco, tem um problema renal, tem um problema, tratando câncer. Diabético. Diabético e aparece com febre, é uma criança que é T21 ou síndrome de Down. A gente tem que olhar para a febre dele com mais cuidado, independentemente da idade. Já falando dos sinais de alerta, é muito simples de lembrar. A criança, o que a gente chama, ou ela está letárgica, que a letargia é o estado em que a criança não responde. Ela não está inconsciente, mas ela também não responde ao pai, à mãe, à avó. Mexe com a criança e o menino está como se fosse ébrio, né? Como se estivesse embriagado. Aquilo é uma letargia. Não consegue beber, não consegue comer. Letargia é um sinal de alerta. Não importa se a febre começou agora e veio com letargia. Leve para letargia é diferente de dormir. Às vezes a criança está com febre, vai ficar moadinha, vai dormir, mas você vai lá, fulaninho, vem cá, acorda, ele acorda, olha para você, mãe, deixa eu dormir. Não está letárgica. Agora, a criança tá lá, você, fulaninho, às vezes abre o olho e não reconhece a mãe. É uma letargia. É o sinal de alerta, não importa o tempo da febre.
é hospital. Ou no bebê muito pequeno, não aparece muitas vezes letargia. Aparece o quê? Uma irritabilidade extrema. O bebê chorar 2 minutos, né? 3, 4, 5 minutos, tudo bem. Mas um bebê que passa 1 hora seguida gritando, chorando, descontrolado, que você não consegue acalmar de forma alguma, não sendo a famosa cólica, né? E tá com febre, leve para emergência. Eu queria tocar no outro assunto que, como você falou, nesse mundo, eu digo que nem sempre informação é conhecimento, né? Porque informação pode ser informação falsa. E como você diz, a árvore, como é um terreno fértil, muita erva daninha surge. Febre é um tema, mas eu preciso falar de algo que é bem recorrente, e a gente vai ver dieta, a gente vai ver culpa na vacina, culpa nos pais. É o autismo, né? O transtorno do espectro autista é uma condição que é cercado de muito preconceito e desinformação, né? As pessoas te abordam na rede social com questionamento, como é isso? Como é que tu orienta os pais, de uma forma geral? Eu acho que é muito importante, antes da gente falar só do autismo, a gente falar assim, a gente está tendo uma preocupação cada vez maior a respeito do desenvolvimento das crianças. O que é o desenvolvimento? É a aquisição de habilidades diversas que a criança vai tendo. Ela nasce sem andar, sem falar, sem interagir, e ela vai se desenvolvendo até tornar-se um adulto pleno nas suas capacidades. E esse desenvolvimento ele é dependente de muitos fatores internos e externos. E a gente está tendo, ultimamente, muita preocupação porque a gente está vendo crianças que estão chegando com 2 anos de idade, 3 anos de idade, com desenvolvimento prejudicado, por exemplo, sem falar, e não estão sendo vistos antes sinais que seriam importantes que a gente começasse a melhorar essa estimulação externa. Então, antes de falar do autismo, que é um dos transtornos do desenvolvimento, eu queria alertar as famílias de que a gente tem diversos mecanismos que elas podem procurar para que elas averiguem se minha criança, aos 2, aos 4, aos 6 meses, aos 9 meses, está atingindo aqueles marcos de desenvolvimento que a gente espera. Então, a gente espera que uma criança aos 3 meses esteja segurando a cabeça, esteja abrindo as mãos, esteja interagindo com a família, olhando para a mãe, olhando para o pai. A gente espera que aos 4, 5 meses essa criança role para um lado e para o outro. Aos 7 meses sente. Depois, aos 9, começa a engatinhar. Alguns engatinham, outras não, mas a gente espera isso também. Com 11 meses, 10, 11 meses, a criança já está ficando em pé. Com um ano, até 1 ano e meio, a gente espera que a criança ande. Que ali também comece a balbuciar, com 3 meses, falar pequenos gritinhos. Daqui a pouco ela vai começar a evoluir nesse balbucio até falar mamãe, papai, ou alguma palavrinha, dadá, babá. Então, se tua criança está tendo alguma dessas coisas que não está acontecendo, antes de pensar no autismo, a gente precisa pensar que ela precisa ser estimulada. E isso está faltando muito. Inclusive, esse ano, André, eu tive a alegria de publicar junto com a doutora Liubiana Arantes, que é uma grande neuropediatra de Minas Gerais, uma líder no autismo. O Instagram dela é @doutora Liubiana. A gente vai colocar aí. Nós publicamos uma cartilha de desenvolvimento para os pais, que eu obtive autorização de tradução pelo CDC de Atlanta, porque eu tenho projetos com eles, e eu consegui essa autorização. A gente traduziu de um programa lá dos Estados Unidos chamado Act Early, Haja Cedo, justamente porque antes da preocupação do autismo, a maior preocupação é que as crianças parecem estar sendo não adequadamente estimuladas e elas estão ficando atrasadas, e a gente, antes de diagnosticar, a gente precisa intervir. A gente não se preocupa, antes do autismo, a gente se preocupa com a avaliação. Até porque o diagnóstico de autismo muitas vezes é fechado mais tardiamente. Um pouquinho mais tarde. E se você não está agindo antes, né? E as crianças que estão com algum desenvolvimento que não está indo bem, elas precisam ser estimuladas independentemente do diagnóstico. Estimular a criança que não está indo bem, independentemente de depois fechar o diagnóstico do autismo, faz uma grande diferença para qualquer situação. A gente falava com a Adriana Mello essa preocupação. A gente acha que centros de reabilitação, mas essas crianças precisam ser habilitadas, né? Porque muitas delas elas não
não têm habilidades básicas para serem reabilitadas, né? A gente precisa ensinar, né? Eu vi a entrevista, ela tocou num problema muito sério. E aí, só para terminar de contextualizar isso, então, essa cartilha, que inclusive está disponível, depois eu posso passar e você colocar então, coloca o link coloca que a gente o link com certeza. na descrição tá aí, do vídeo. A gente está colocando o QR Code. O pai vai vocês lá, vão ver. baixa, tem um checklist para ele fazer e tem uma folha ao lado do checklist para com tudo que ele precisa fazer para estimular. Porque, por exemplo, eu não vou entrar nesse assunto agora, senão a gente vai muito longe, mas, por exemplo, uma das causas mais comuns que a gente está vendo da criança não se desenvolver bem é o excesso de telas. Então, quando eu vejo uma criança de 6 meses enfiada numa tela, eu sei que ali poderá haver algum comprometimento. Aí lá na frente vem, não, ela não está falando com 1 ano e meio de idade, suspeita de autismo. Beleza, mas espera aí, qual é o fator? Vamos analisar os fatores externos mais importantes. Aí a gente às vezes vê uma mãe ansiosa que está se tratando, uma mãe sobrecarregada, está tratando um transtorno de ansiedade, não está conseguindo dar muita atenção a essa filha, a criança está na tela o dia todinho, não vai para a natureza, não sai para passear, não bota a criança no chão, vive no colo de alguém, e aí quando a gente cuida desses fatores, a criança floresce. Mas floresce, ainda há tempo. Ainda há tempo dela se desenvolver, mas poderia ter sido muito antes. Então, o que a gente precisa é profissionais que avaliem o desenvolvimento na saúde básica, essa cartilha também serve para os profissionais, famílias que também se apropriem disso, afinal, as crianças dependem delas para isso acontecer, desse desenvolvimento. Pais doentes, pais que estão com sofrimento mental, acabam não sendo bem cuidados, às vezes precisam de cuidados para que a criança se desenvolva bem. Por isso que eu falo que é o cuidado familiar. A gente falava com o Rossandro Klinger exatamente isso, né? De uma educação socioafetiva, né? Que talvez nos falte, né? E familiar. Porque a criança, ela é o centro de atenção da família, mas se os pais estão doentes, se os pais estão em sofrimento, essa criança não vai ser a mesma, digamos assim, diante disso. Então, não preciso dizer que a gente está tendo um aumento enorme da prevalência de doenças nos adultos, da área de saúde mental. E o que isso reflete nas crianças? Crianças sendo terceirizadas, cuidadas por outras pessoas, que às vezes não estão tendo o mesmo nível de afetividade que aquela mãe, que aquele pai, enfim, é uma coisa muito complexa. Mas eu já te convido para voltar, né, para a gente falar sobre isso. Vamos falar, sobre isso é um estimulação tema precoce, sobre isso. Você acha... Mas eu quero entrar no autismo, certo. Viu? E aí, sobre o autismo, aí vamos ver, outro instrumento muito importante. Nós temos a caderneta da criança. A caderneta da criança está disponível para qualquer pai ou mãe baixar. Infelizmente, aqui eu vou fazer um alerta. Os gestores públicos não entendem, às vezes, a importância daquela caderneta e entregam para as mães versões desatualizadas, porque é um livrão, eles não querem mandar imprimir o livrão e dão um livrinho só com os gráficos de crescimento. E nesse livrão tem todas as orientações de estimulação e tem uma coisa muito importante sobre o autismo lá na caderneta da criança. Toda criança, aos 18 meses de idade, aos 1 ano e meio até 2 anos, precisa passar por uma triagem de autismo chamada MCHAT. Toda criança? Toda. É uma lei, inclusive, é um direito, e aí deveria estar se fazendo? Não. A criança precisa fazer o MCHAT. Não importa se a criança tem sintoma ou não, você tem que registrar lá que fez. Está na caderneta da criança, está lá. A mãe que estiver assistindo agora, o pai pode abrir lá, se tiver com a caderneta atualizada, que está na 6ª edição agora, está lá o MCHAT. Onde vai lá é fácil, é o pai e a mãe que faz também. E a partir dali é uma triagem. E como você sabe, todo exame de triagem ele tem uma falha, a gente incrementa a sensibilidade dele para poder pegar o máximo possível de casos. Depois o especialista vai decidir. Mas ali você já encontra os sinais e já encaminha essas crianças para centros para fazer o teste, né? Tem vários ADOS, tem vários testes posteriores para firmar essa possibilidade de diagnóstico e iniciar a intervenção precoce. É uma pena que as crianças do SUS não consigam. Não faz o MCHAT muitas vezes. Se faz, identifica precocemente que está com o MCHAT alterado, passa meses para conseguir um atendimento no centro especializado. E se consegue chegar lá, passa meses numa triagem para começar a reabilitação. Esse MCHAT, Flávio,
Vamos dizer, quem tem acesso à internet consegue baixar essa caderneta da Tranquilo. criança, e quem consegue aplicar o MChat? Os próprios pais ou obrigatoriamente um profissional de saúde? O MChat, ele é um questionário extremamente simples que dá para os pais entenderem. O ideal é que o profissional aplique. Qualquer profissional que está atendendo a criança naquela faixa etária pode ir lá aplicar, que são perguntas simples, não tem nada de complexidade. E lá tem escrito, 2 perguntas sim, 2 perguntas não, tá? Lá tem lá, por exemplo, tem uma pergunta que é chave, né? Você tem a impressão que seu filho não ouve? Se tiver sim, aquela criança já precisa ser avaliada. A criança apresenta movimentos com os dedos repetitivamente nos seus olhos. A criança, você percebe que a criança não olha para você, então ali tem perguntas que vão direcionar sinais precoces do autismo, porque a intenção da gente não é diagnosticar o autismo na hora que a criança nasce. A intenção da gente é diagnosticar nessa faixa etária e não é que é diagnosticar, suspeitar, iniciar a intervenção, não importa se depois já chega... 80% chega lá na frente e diz não fechou o diagnóstico, mas a estimulação ajudou. E 20% fecha o diagnóstico. A estimulação ajuda mais ainda, porque nessa faixa de idade, a criança, o cérebro dela está em constante estímulo para a formação de novas ligações sinápticas, né? Os caminhos alternativos estão ali abertos. É como se o cérebro estivesse em construção. Então, a fase mais importante da gente identificar que não está indo bem e iniciar a intervenção é essa, porque se a gente for fazer com 6, 7, 8 anos de idade, a construção já vai estar num ritmo totalmente diferente. Então, o alerta é que é um problema da nossa sociedade, não é um problema da pediatria, não é um problema da neuropediatria, não é um problema da fonoaudiologia, é um problema das nossas crianças. E uma vez que a gente está olhando mais para isso e por isso está diagnosticando mais, a gente precisa dar espaço para essas crianças serem atendidas. E, surpresa, quais são as crianças que têm mais risco? As crianças do SUS, a grande população infantil. Porque as outras crianças que estão tendo acesso a um atendimento privado, elas estão sendo estimuladas na hora certa. E nossas crianças da rede pública, né? Então, é preciso que, de fato, efetivamente se abra espaço para capacitação para identificação precoce, facilidade de chegar nos centros de diagnóstico e reabilitação precoce. Isso ocorra muito mais rápido do que está acontecendo hoje. Isso tem que contar com profissionais capacitados. Eu sei que é um desafio, mas a gente tem que encarar. Porque as crianças, é um clichê batido, mas elas são o nosso futuro. E muitas dessas crianças não vão ter o diagnóstico de autismo lá na frente, mas vão se beneficiar nessa fase de serem potencializadas. E ainda mais as crianças... Não faz mal para ninguém, né? E as crianças Potencializar, que têm o diagnóstico do transtorno de espectro autismo, autista, aí é que se beneficiam mesmo, né? Porque aí elas vão, mesmo com algumas dificuldades, se inserir na sociedade, serem adultos plenamente produtivos. É isso que a gente quer mais para elas, né? Flávio, eu passaria o dia inteiro aqui com você conversando. Já está feito o convite, né, para as próximas temporadas. A gente vai pensar no outro tema. Já estou lhe convocando aqui para a gente falar sobre temas que são tão importantes que muitas vezes a gente não tem acesso. Eu acho que é importante a rede lá do Dr. Flávio Pediatra. É só Flávio Pediatra. Flávio Pediatra, vai lá, Isso. segue, porque eu mesmo estou me deleitando com as informações, são muito legais. Eu queria que você, assim, você é muito inspirador, Flávio. Assim, engraçado que eu conheço o Flávio há muito tempo, mas hoje eu soube que ele é de uma família também de artistas, né? Isso. E Flávio sempre teve uma alma de artista na leitura, no que ele gostava. Ele é um cara extremamente culto, né? E é impressionante como você impacta de uma forma brilhante a vida de tanta gente, né? Seja nas redes sociais, nos seus livros, ou lá no interior da Paraíba, eu tenho certeza, ou na Bélgica, eu tenho certeza que você impacta muitas vidas. Para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais e também para os futuros profissionais que vão cuidar das nossas crianças daqui para frente. Para os pais, eu queria dizer que é um desafio mesmo cuidar de uma criança e que eles busquem, né, ter muita paciência, muita calma e, principalmente, tentem buscar a rede de apoio, mas procurem se informar com boas fontes, porque eu sempre gosto de dizer que pais informados
são pais autônomos que conseguem decidir sem angústia o que fazer na hora que ocorre algum problema com a criança. Então, vocês estão tendo a oportunidade hoje de ter tantas fontes boas através das boas informações. Tenham cuidado, né, com as informações que às vezes são espetaculosas, que não são baseadas na ciência, e procurem ter discernimento, que é o mais importante. E sigam muitas pessoas que estão procurando trazer essa informação da forma bastante ligada à ciência, baseada na evidência científica mais atual, que é o caminho mais fácil que a gente tem. E eu sempre coloco para as famílias, né, e em geral, que nós estamos no mesmo barco, querendo que as crianças se desenvolvam plenamente, com saúde. Isso vai envolver um cuidado da sociedade com a criança. A sociedade que relega as suas crianças. É uma sociedade morta, ela está fadada a um insucesso. Então, a gente precisa cuidar de fato das nossas crianças, e isso vai desde a gravidez, de antes da gravidez, cuidar da grávida, vacinação, alimentação correta, diminuir essa história dessas telas, começar mais telas e menos telas, saiam com seus filhos, vão passear, vão para a natureza. Dessa forma, a gente volta a ser aquela sociedade menos ansiosa, menos angustiada, que às vezes a gente vai para o interior em busca dela, né? Então, não adianta a gente ser tão bem-sucedido economicamente enquanto sociedade e ser tão mal-sucedido no cuidado do nosso futuro. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Obrigado, Flávio, pela sua presença. Obrigado a você que nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do Saúde Alerta. A gente se encontra nos próximos episódios. Saúde Alerta. Oferecimento. Clínica Cicatriza, especializada em cuidar de você.